noite, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando o ensejo que vocês estão em pé, Lucas capítulo 5, verso 5 apenas. Glória a Deus. Trago saudação do BPC Village. Aleluia. As irmãs estão se preparando para o congresso sexta e sábado lá. Então hoje está todo mundo, alguns estão na teologia, outros fazendo faculdade para a honra e glória do Senhor. E as irmãs preocupadas com o cabelo, né? Porque amanhã tem culto e depois já é o congresso. Então, por essa razão que a igreja, que sempre nos acompanha, não veio hoje, devido ao compromisso de sexta, né, e sábado, e amanhã tem culto também. Então, é por esse motivo que a gente veio, né, com a presença do Eterno sobre nós. E numa próxima oportunidade a gente vem aí com o povo também, né? Eles têm o prazer de vir aqui, eles se sentem bem, eles querem estar aqui com a gente, né? Porque é um lugar bem receptivo, hospitaleiro, e que a gente sente a presença de Deus. Quando eu cheguei aqui, estava um medley aqui, as irmãs aí, na graça, na unção, no óleo aí, meu Deus, que bênção. Lucas capítulo 5, verso 5 vai dizer assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Poder sentar, em o nome do Senhor Jesus, já foi orado. Eu já pude sentir a presença de Deus quando eu cheguei aqui. As irmãs estavam aí no azeite, aí os músicos. E isso é muito bom, irmãos. A gente está, aleluia, se preparando, a gente está se alinhando desta maneira que Deus opera. Porque muita gente fala assim: eu quero que Deus me use. Não é verdade? Mas tem que haver a habilidade, né? Tem que haver o preparo, tem que haver o treinamento. E aqui a gente está falando de um homem, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus, né, que uma das personagens aqui é o Pedro, né, pescador de peixe. A Bíblia vai dizer, meu irmão e minha irmã, que Jesus ali aglomerou, né, ajuntou muita gente ali, e não tinha como ele verbalizar ali sem ter a ajuda de um barco. Algumas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus vai precisar usar ferramentas que muitas das vezes não estava, às vezes, no contexto do homem, mas estava no contexto de Deus. O que eu aprendo aqui é que nada acontece por um acaso. Você não é um erro, você não está aqui por uma amizade, por patricidade, você está aqui dentro de um chamado. Então, louvado seja Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles te elegeram na eternidade. O seu nome foi soprado, foi ventilado lá, foi aprovado, e então tudo existe, meu irmão e minha irmã, aqui nessa terra, existe um propósito, e louvado seja Deus, eu louvo, né, a Deus pela vida dos pastores James Lane, do Pedro também, enfim, toda a igreja, que a gente vê, meu irmão e minha irmã, que quando há a presença de Deus, ninguém consegue resistir, não é verdade? Mas no começo é difícil, ninguém será aceito sem primeiro ser o quê? Rejeitado, a rejeição. Então você que aspira o ministério, você que deseja o episcopado, né, no começo a gente vai ser trabalhado, tratado, a gente vai passar pela moenda, a gente vai passar pela casa do oleiro, algumas vezes você vai buscar alguma estrutura para você buscar um suporte, não vai ter, porque é o próprio Deus causando em você, em nós, o que é chamado de resiliência, né? Os crentes chamam de perseverança, né? Crente perseverante, aquele crente lá em Tatuí, a gente fala lá que o pessoal lá é meio cascudo, né? O pessoal lá é meio brabo, mas o boituvense é também, não é verdade? Cadê os guerreiros aí? Cadê as guerreiras do Senhor? Amém? Você que não abre mão do seu chamado, você que não abre mão do seu ministério, você que não abre mão do seu futuro, você que não abre mão da sua eternidade. Assim estava também este homem, meu irmão e minha irmã, pescando a noite inteira, e ele estava ali, louvado seja Deus, aleluia, colocando ali a sua rede já para guardar. Quantas das vezes, quantos projetos, meu irmão e minha irmã, já não aconteceu isso comigo e com você? Muitas das vezes Deus está esperando uma atitude sua, porque a primeira ação é a do homem, porque Deus vai reagir, porque Deus tem todo o poder. Mas a primeira ação, a primeira atitude tem que ser sua, tem que ser a minha. Então a iniciativa do milagre, ela nasce através de uma ação.
Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, você veio no melhor lugar do mundo, porque enquanto você está aqui, louvado seja o nome do Senhor, Deus está operando, Deus está abençoando, Deus está sarando. Foi liberado aqui uma palavra de Jeová Rafa, o Senhor que sara. Foi liberado aqui que haverá sinais, haverá milagre, haverá cura em o nome de Jesus de Nazaré. Um dia eu estava pregando na sede em Tatuí, e na hora da mensagem, uma pessoa que passava por tratamento neurológico, né, no Dr. Brasil, problema de cabeça, psicológico, e na hora da mensagem, pastor, aquele menino que havia, né, necessidade de acompanhamento da mãe, ele foi curado pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Então é importante você louvar, é importante você orar, mas é importante você ouvir também a palavra de Deus. E então, meu irmão e minha irmã, a multidão ali, aglomerada ali, louvado seja Deus, começou a apertar Jesus, e então para ele comunicar, para ele poder falar com o povo, ele necessitava de algo, e então, né, ele teve na mente de usar o quê? Um barco, e ele vai pedir justamente o barco de quem? De Pedro. Meu irmão e minha irmã, quantos Pedro a gente não encontra pelo meio da nossa caminhada, da nossa jornada? Porque Pedro, irmãos, é aquele sanguíneo, é aquela pessoa temperamental, não é verdade? Eu já sou mais fleumático, né? Eu sou um pouco mais ameno, mais tranquilo, mas tem muita gente aí, meu irmão e minha irmã, né, que empolga, não é verdade? Aquela pessoa, louvado seja Deus, alguns falam de sangue no olho, né? É aquela pessoa ali, não é verdade? Explosiva. E então Pedro, ele era um camarada, não era muito fácil de lidar, não é verdade? Mas todavia, meu irmão e minha irmã, o que é impossível para o homem, são possíveis para Deus. De repente você conhece alguém assim, que muitas das vezes dá trabalho na sociedade, na empresa, na família, no ministério, na igreja. Mas quando Deus muda essas pessoas, meu irmão, são as pessoas que vão ficar ali lado a lado com a liderança. São pessoas difíceis de lidar no começo, mas depois começam a dar muitos frutos, não é verdade? Então, nessa noite, não fique preocupado, não, se de repente lá na sua casa, ou de repente em você, pastor do céu, eu tenho que lutar aí com a minha personalidade, porque Deus muda o caráter, mas a personalidade é a questão de você adestrar ela. É você que vai pedir em Deus o quê? Sabedoria. O caráter, Deus muda, Deus transforma o homem, né? Uma pessoa velha vai se transformar numa nova criatura, num novo homem, e vai andar em novidade de vida. Mas a personalidade, irmãos, cabe a mim, cabe a você. Mas o Espírito Santo também, ele faz uma obra gloriosa. Então eu não sei nesta noite, meu irmão e minha irmã, qual é a palavra que você esperava chegar e ouvir. Mas aí, eu chegando aqui, falei, Senhor, qual que é o tema da mensagem? O que eu posso consubstanciar para a igreja o tema? Aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós vamos passar, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes, algumas noites em claros. Vai surgir na caminhada algumas dúvidas, algumas dubiedades, alguns entraves, alguns embates. Mas louvado seja Deus que tudo passa. Então não se preocupe, meu irmão e minha irmã, o seu momento presente não reflete o que Deus tem para você amanhã. Hoje, quem sabe, você entrou aqui, não é? Em dúvida. Hoje, quem sabe, você entrou aqui precisando de um apoio. Você que sempre ajudou, sempre foi otimista, sempre foi uma pessoa para cima, autoestima, mas hoje você precisava de uma palavra, de um conforto, de um alento. E então, por bondade de Deus, Deus usou os pastores para nos convidar, para te dizer, meu irmão e minha irmã, que o choro pode durar uma noite, mas amanhã, aleluia, será um outro dia. Amanhã, meu irmão e minha irmã, você vai trocar as suas vestes aí de choro para umas vestes de alegria, de honra. Haverá dupla honra na sua vida. Mas para isso, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui no texto que nós lemos, Jesus, ele pede emprestado o barco de quem? De Pedro. E esse barco representa você e representa eu. Deus, ele quer falar através de mim, através de você. Mas muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, a gente acha que a gente não é capaz.
A gente acha, meu irmão e minha irmã, porque não vem de uma família abastada, muitas das vezes porque a gente pensa assim, os meus recursos, tem pessoas aí que tem muito like e por aí vai. E na verdade, para Deus, meu irmão, isso aí não quer dizer nada. Se a palavra de Deus fluir na sua vida, independente da sua condição, o Senhor vai te abençoar nessa terra. Porque o céu é antagônico, meu irmão e minha irmã, é diferente da terra. A terra busca prestígio, né? A terra busca ali pessoas pessoas de bom calibre. O céu não. O céu busca adorador. O céu busca adorador. Vou repetir, o céu busca. Nós buscamos nessa terra pessoas que venham encher os nossos olhos, não é? Que venham nos motivar. O céu não. O céu, ele é introspecto. Primeiro ele vai sondar o nosso coração. Então Jesus já conhecia Pedro. Porque Jesus, na sua sabiência, Jesus tinha o discernimento. Então Jesus já sabia que Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada. Uma vez eu conheci um missioneiro, né? Um missionário, e ele falou assim: Edson Luiz, eu fiquei 1 ano no campo e não ganhei uma alma para Jesus. Mas ele falou assim, ainda fiquei doente, foi acometido de uma doença em Arequipa, e eu falei assim, puxa vida, né? E a gente com aquela coisa pujante, né? Com aquela coisa pentecostal, não é verdade? Você fala assim, meu Deus, como é que ele sobreviveu a isso, né? Porque a gente, meu irmão e minha irmã, se acostuma, não é verdade? Com o resultado, com o barulho, com a gritaria, com a alegria, com a nostalgia, com o batismo, com o louvor, com o batismo com o Espírito Santo. E esse irmão, ele passou por esse processo. E o que é pior, a igreja que enviou ele, não posso falar o nome, abandonou ele no campo, fora do Brasil. E doente. Aí um pastor da nossa obra, da Missão Desafio, acolheu esse jovem. E depois ele casou, né, com uma irmã boliviana e assumiu a obra, e a obra começou a frutificar. Ele era a pessoa certa, mas no lugar errado. Então, em alguns lugares, talvez você não frutificou, mas aqui no Parque das Graças, em nome do Senhor Jesus, você vai frutificar. Em alguns lugares, era promessa, não é? O homem tentava sufocar, o homem tentava retalhar, não é? Agora, o que importa, meu irmão e minha irmã, é que chegou o tempo de Deus para esse lugar. E eu aprendi muito com esse irmão, com esse pastor, se tornou o nosso mestre, o nosso professor de missiologia, e é uma bênção. Tinha pessoas influentes na igreja, tinha pessoas lá pensantes na igreja, e quando nós chegamos lá, eu e o pastor Manuel, que hoje é pastor ali em Sumaré, a igreja começou a fluir, né? Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, por quê? Porque aonde você for, o Senhor está com você. Não é as circunstâncias que vão definir, não é as coisas, não é as pessoas. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, a gente vai encontrar pessoas que ao invés de nos levar para cima, para a eternidade, para o crescimento, para o âmbito espiritual, vai querer que a gente se torne uma pessoa o quê? Natural, uma pessoa normal. E o cristão, o crente pentecostal não pode ser normal, irmãos. Sim ou não? Você está com dor de cabeça, você faz o quê? Eu vou pedir para o pastor orar. Ele vai me ungir e o Senhor vai me curar. Aí depois que acaba o culto, você vai lembrar, cadê a dor de cabeça? Ela foi? Ela foi embora. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você busca, Deus está, aleluia, louvado seja Deus, colocando por terra tudo aquilo que tentava nos amarrar. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, não sei se de repente você já se frustrou em alguma área da sua vida, ou se a noite já chegou para você em algum momento. Não se preocupe, vai passar. Tem dor, meu irmão e minha irmã, que faz a gente chorar escondido. Existem situações, meu irmão e minha irmã, que a gente não consegue resolver.
Não se preocupe, Deus vai te dar o norte, Deus vai te dar a direção, Deus vai te capacitar, Deus vai te habilitar e Ele vai derramar graça. Então, meu irmão e minha irmã, Pedro, ele permite o Senhor Jesus usar o seu barco ali para que Jesus anunciasse a palavra, dizendo: é chegado o reino de Deus. Quando esse culto começou, estava sendo anunciado que é chegado o reino de Deus. E o que é lindo, irmãos, aonde Jesus está, tudo muda, é diferente. Da primeira vez que eu estive aqui, para essa atmosfera, para esse ambiente que eu cheguei hoje aqui, aleluia, você sente graça, você sente Deus, você sente a presença do Espírito Santo, você sente o Senhor na casa, o Senhor aprovando, o Senhor abençoando, e o Senhor levantando pessoas aqui para, aleluia, ladear os líderes, não é verdade? Porque a gente precisa, irmãos. Porque pensa numa profissão, ou num trabalho, ou ministério, como você queira chamar, o mais difícil do mundo é ser pastor. Você tem que entender um pouco de enfermagem, um pouco de psicologia, assistência social, mas a gente mesmo não tem quem trate a gente. Muitas vezes, se você falar alguma coisa para a igreja, mas até o pastor está precisando de oração. Então, é complexo. Então, quando você lembrar, fala assim: Senhor, fortalece os nossos pastores, nossos líderes. Porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós passamos por noites aí, e só Deus sabe o que cada um de nós carregamos para chegar até aqui. E a gente dando glória a Deus, a gente louvando, a gente perseverando, o Senhor vai acrescentar muito mais. Porque, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, Pedro então permite ali que Jesus usasse o seu barco. Se permita Deus fazer de você um instrumento. Se permita Deus te usar. Se permita você ser um vaso na mão de Deus. Chegando aqui, você se esvazie, para que o Senhor venha te renovar, para que o Senhor venha te encher, para que o Senhor venha te dar, aleluia, visões, revelações. Como é gostoso quando a gente está no culto e a gente já sabe o que vai acontecer no próximo culto, no próximo evento, na próxima reunião. O Senhor já começa a dar para a gente ali algumas diretrizes. Por quê, meu irmão? Porque Deus tem pressa. O tempo passa muito rápido. Eu, quando aceitei a Jesus, eu tinha 17 anos de idade. Já está se passando 32 anos. E eu vejo que eu preciso ainda melhorar muito, tanto na graça quanto no conhecimento. Mas existe a experiência, pastor? Existe, não é? Existe ali os testemunhos, as experiências naturais, sobrenaturais, mas o importante, meu irmão e minha irmã, é o nosso relacionamento com Deus, porque é o que eu estava falando esses dias para a igreja. Quanto mais a gente glorifica, a gente adora, ali no Rosa Garcia 2, eu falei: se você não se apegar com as coisas materiais, Deus vai te dar muito mais do que você necessita. Agora, tem gente que luta só pelo material, então daí fica preso naquela resenha ali, naquela coisa ali. Agora, quando você não se apega nisso, mas você coloca a prioridade no Senhor, no reino, na obra de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas, não é? E muitas das vezes é difícil entender isso, porque o mundo lá fora julga a gente pelos resultados. O Evangelho não. É pela nossa caminhada com Deus. É o Senhor usando muitas das vezes alguém para falar com a gente, para tratar com a gente, ou alguma situação, e a gente não reclamar, a gente não murmurar, a gente: tudo bem, Senhor, o Senhor quer usar o barco? Tudo bem, pode usar. É o meu ganha-pão, é da onde sai o sustento da minha casa. Mas o Senhor pode usar. E aí Jesus, não sabemos quantas horas, irmãos, Jesus pregou ali para aquela multidão. Hoje, das 9 horas, o povo já começa a olhar no relógio, no celular, para querer ir embora. Na época de Jesus, na época da sinagoga, geralmente era o sábado pela manhã inteira. Então, louvado seja Deus, não tenha pressa para sair da presença de Deus, porque de repente pode ser que na bênção apostólica o teu milagre, a tua bênção chega.
De repente, é na hora do aviso, é de repente que o Senhor, Ele vai te impactar. Então, nessa noite, eu não sei o que você veio esperando, mas eu vim, meu irmão e minha irmã, no Salmo 37, eu vim tranquilo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. O problema é que às vezes a gente quer estar o quê? No controle. Eu vou fazer dessa maneira, desse jeito, é essa a oportunidade, mas durante, aleluia, não é o culto, o Senhor é quem vai fazendo, o Senhor vai dando graça, e a gente vai vendo a manifestação do poder de Deus. E o que aconteceu, pregador, o que aconteceu, meu irmão e minha irmã, é que Pedro não esperava recompensa. O problema da geração nossa presente é essa. Muita gente, meu irmão e minha irmã, que é crente andando de cabeça baixa. Muita gente, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, servindo a Deus e com a mala cheia de remédio. Muita gente servindo a Deus, meu irmão e minha irmã, e não tomando posse das promessas, não acreditando no melhor de Deus, não acreditando no Deus soberano, no Deus El Shaddai, que é Deus mais do que suficiente. Muita gente servindo a Deus, meu irmão e minha irmã, mas contando o testemunho dos outros. Não, Deus te chamou, Ele é um Deus pessoal, relacional, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe até a sua conta bancária, Ele sabe quanto você precisa, mas se você acreditar nele, meu irmão, essas coisas, aleluia, vai ser naturais na sua vida, virão naturalmente. Mas o problema é que hoje muita gente canta, muita gente ora, muita gente profetiza, mas muita gente não acredita. Se você plantar um pé de limão, daqui a pouco você vai colher limão. Um pé de laranja, de acerola. A nossa fé em Deus é a mesma coisa. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas aquilo que Ele tem eu quero. Não é? Né? Porque antigamente nós tínhamos uma visão retrógrada, uma visão miserável. Hoje não, meu irmão. Se você tem condição, aleluia, Jesus, de andar com a cabeça erguida, se você tem condição de dar um estudo, de dar um ensinamento para suas crianças, se você tem condição de avançar, é Deus no negócio, porque a Bíblia diz que a luz do mundo é a igreja, o candeeiro, a referência, o norte na terra é você, é Deus que vai te usar através de você. Deus opera em você, mas através de você. A Bíblia vai dizer, bem-aventurado, bem-sucedido será a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas muita gente hoje, meu irmão, sofre, muita gente hoje vai se sufocando ali, porque as agrúrias da vida, as lutas, as aflições, mas a pessoa não lança a sua ansiedade diante de Deus. Você está diante de um Deus, meu irmão e minha irmã, que é o Deus do impossível. Um Deus que é maravilhoso, que muda a história, que traça uma nova rota. Agora o destino está garantido. Se Ele falou que está com você, te estabeleceu, fica em paz. E não se preocupe, meu irmão e minha irmã, com a plateia. Se preocupe com a eternidade, com o céu, com o Senhor. Se você está em paz com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, vá em paz. Não fique, vendo se as pessoas estão te observando, estão te aprovando. Isso aí é bobagem, é ego, é vaidade. Porque se o Senhor estiver contigo, meu irmão e minha irmã, vai tudo bem. Então, você que talvez esteja aí pela internet, está passando aí por um processo difícil, veio aí o exame, veio aí a notícia. Um dia, uma médica falou para minha esposa, falou assim, Paula, eu acho que esse caroço, esse nódulo aí é coisa ruim. E a Paula falou para mim, nós começamos a orar, começamos a buscar em Deus. E aí a gente pagou uma outra consulta num especialista de renome em conchas. Chegamos lá, fizemos outro exame e não tinha mais nada. Deus ouve a oração da igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a tua terra e perdoarei os seus pecados. Tudo que pedi em oração crendo, recebereis. A Bíblia diz, orai uns pelos outros.
E quantos testemunhos nós temos ouvido. Esses dias mesmos, a irmã Cida, muitos anos na tarde da bênção, eu comecei a participar há pouco tempo agora, porque a Paula voltou a dar aula, e então eu deixei de trabalhar na quarta tarde para atender a tarde da bênção. E agora, quarta-feira passada, a irmã Cida falou assim, viu? A advogada falou que eu não tinha direito de aposentadoria, mas o pastor falou, e a palavra falou, então eu quero que você dê entrada, mas você não tem direito, mas dê entrada. Quarta-feira passada está com a cartinha lá, já está aposentada para a glória de Deus. O homem, o especialista, pode dizer que não. Alguém pode olhar para você, alguém pode olhar para mim, não é verdade? Fazer uma avaliação rápida, uma leitura rápida, mas não sabe o que está no nosso coração, no nosso interior, só Deus conhece. Nas expectativas humanas, meu irmão e minha irmã, para quem veio da onde eu vim, do vício, da droga, da criminalidade, dessa coisa toda até os 17 anos, a expectativa das pessoas é que eu seria uma pessoa abaixo da média. Não atingiria a expectativa, não teria um casamento, não teria um ministério profícuo, um ministério duradouro. E é isso que é gostoso de Deus. O homem não acredita, o homem desacredita, mas se Deus falou que você vai chegar. Aos 22 anos, a igreja já estava carimbando o passaporte, já estava estudando fora. E vim de uma família toda, desalinhada, uma família disfuncional. Papai bebia, era violento, a minha mãe sem cultura, mas por causa das crianças aceitava aquilo ali, não tinha Jesus, mas aos 17 anos de idade, Jesus entrou no nosso barco, e glorificado seja o nome do Senhor. Hoje ninguém mais vive em vergonha, hoje nós servimos a Deus, hoje temos as nossas casas próprias, os meus irmãos, alguns têm carro, outros têm moto, todo mundo na bênção, porque quando Jesus chega, meu irmão e minha irmã, aquilo que não deu nada, aquilo que estava vazio, Deus começa a favorecer, porque Deus é assim, meu irmão. Deus não vai investir em você, numa pessoa que Ele sabe que não vai dar nada. Se Ele investiu em você, se Ele soprou o seu nome, acredita, meu irmão e minha irmã, daqui a pouquinho você vai jogar novamente a sua rede, e você vai colher tanto peixe, vai ter tanto fruto, vai ter tanto testemunho, vai ter tanto milagre, vai ter tanta bênção, você vai falar assim, mas como? Foi o Senhor, não tem jeito. Então eu não sei, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, como está o seu barco, como você chegou nessa noite. Existem coisas que a gente nem pode contar, porque muita gente às vezes não entende, não é verdade? De tantas coisas boas que Deus faz com a gente. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei se você está começando a caminhar no Evangelho agora. Mas se fosse preciso, eu aceitaria Jesus de novo hoje, porque vale a pena. É uma coisa assim que não é inexplicável o amor de Deus, o amor ágape de Deus. Como que Ele vai pedir o barco emprestado de uma pessoa que não tinha um peixe no barco? Não tinha um. Muitas das vezes tem pessoa que olha para si mesmo e não se acha no direito. Não, meu irmão, levanta a sua cabeça. A graça de Deus está sobre você, existe um chamado, existe uma presença, existe o Espírito Santo na sua vida. Mas pregador, eu não sou eloquente, eu não sou aquela pessoa desenrolada, não se preocupe. A Bíblia vai dizer assim, abre a tua boca que eu te encherei, aleluia. Basta você se colocar na posição, basta você acreditar na palavra de Deus, porque foi isso que Pedro fez para Jesus. Após Jesus fazer o seu discurso, ministrar a sua palavra, ele volta agora para o dono do barco, para Pedro, e diz assim, viu, agora você vai voltar para o mar, mas não na superfície, não na beira, mas aonde há profundidade. Os nossos fracassos, irmãos, é porque às vezes a gente não entra na presença de Deus com profundidade. É porque muitas das vezes nós queremos ficar assim só no glória, só no aleluia. Não, sinta a presença do Senhor na sua vida, na sua alma, no seu ser. Sinta a presença de Deus em tudo que há em você. A Bíblia vai recomendar que nós devemos amar Deus em espírito, alma e carne, em entendimento, em força. E tudo que é em nós louve ao Senhor, sem reservas.
Muitas das vezes o problema é que a gente vem na igreja, meu irmão, mas a gente não conta para Deus, a gente não abre o coração, a gente não permite ser abençoado pelo Senhor. Mas aí Pedro, meu irmão e minha irmã, ele abaixa a sua guarda. Quando você vir na igreja, abaixe a sua guarda, vai absolvendo o que é ministrado aqui através do altar, vai recebendo para a sua vida, e você vai ver que vai reverberar, vai repercutir na sua vida, porque Deus é Deus. E o que acontece, pregador? Pedro reconhece a sua humanidade e a divindade de Jesus, porque ele vai dizer assim: mestre, mestre. Isso quer dizer o quê? Rabino. Pelo sermão de Jesus, ele associou, ele percebeu que quem estava falando com ele não era um fariseu, não era um saduceu, não era um sacerdote, era um mestre, um rabino no original. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele é o mestre dos mestres. Ele sabe como tratar comigo e com você. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, ir lá no mais profundo. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, aleluia, aquilo que está te incomodando. Imagine um pai de família chegar na casa e a mulher e os filhos esperando ali alguma coisa, e Pedro dizer: olha, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei, mas aí eu emprestei o barco para um rabino, para um mestre, para o Rabi, Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu, Pedro? O que aconteceu, mulher, é que quando eu voltei para o mar alto, os peixes já estavam me esperando lá. E quando eu joguei, aleluia, a rede, eu recolhi tanto peixe, que eu tive que dividir com os companheiros, porque o barco já estava indo a pique. Oh, meu irmão e minha irmã, se você acreditar, Deus vai te abençoar tanto, que você, aleluia, vai ter tanto compromisso, você vai ser tão convidado, que você vai ter que compartilhar com alguns amigos. Você pode me representar, você pode ir lá, você pode estar no meu lugar, porque Deus, meu irmão e minha irmã, quando ele não faz pouca coisa. Deus não é comedido, Deus não é aquele Deus homeopático, não. Deus é um Deus de surpresa. Deus vai te surpreender. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E aí Pedro volta assustado, diz aqui o texto. Pedro, ele volta ali pasmado, ele volta ali desacreditado. Ele disse: ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Entrou um temor tão grande na vida de Pedro, porque houve ali uma pesca maravilhosa. O que é maravilha? É acima do natural. Vamos supor, 50 peixes, 80 peixes talvez fosse normal, mas 150 nunca havia acontecido. Existem coisas que Deus vai dar para você, e as pessoas vão falar assim: mas puxa vida, o que aconteceu? Eu ouvi a palavra de Jesus, eu tomei posse da palavra de Jesus, e agora eu estou aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, contando o testemunho para você, que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, aleluia, fazer a obra de Deus, vale a pena a gente, meu irmão e minha irmã, emprestar o nosso barquinho, o nosso chamado, o nosso tempo para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque coisas grandes Deus está derramando nesta noite sobre este lugar, sobre as suas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, ele causa espanto, ele causa temor. Eu me lembro quando os meus mestres, pastor Gentil e outros, pessoas, um falando em língua, outro interpretando, no monte, na vigília, não é? Pessoas sendo curadas, o pastor Gentil falando assim: a minha mão está queimando. Vai ter cura hoje aqui. Pessoas eram libertas de demônios, eram curadas. Coisas grandes. E essas grandezas, meu irmão e minha irmã, ainda estão sobre a igreja, estão sobre você. É só você fluir, é só você profetizar, é só você declarar, é só você, aleluia, dizer em nome de Jesus, aleluia, e vai se realizar. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã,
Louvado seja Deus. Com a permissão do pastor, podemos ficar em pé, pastor? Eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja é o pastor Jean. Então, é ele que tem autoridade para orar por vocês. Pedro viveu o quê? As grandezas de Deus. A Bíblia diz, crê em Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Eles vão estar cantando aqui, não sei se um hino ou dois. Louvado seja Deus. E eu vou estar ali sentadinho no meu lugar, orando, irmãos. Porque existem coisas grandes ainda, né? Daqui 2 anos eu volto a contar, pastor. Ô, glória! Amém? Daqui 2 anos eu volto a contar, que daí com mais propriedade, né? Louvado seja Deus. Mas já tem muita coisa que Deus já fez. Mas nessa noite eu estou sentindo o Senhor fazendo maravilhas aqui. Você que está aqui presente, online, acredite. Através do louvor, pessoas serão libertas. Através da oração do pastor aqui, Deus vai virar a chave. Você que andava a pé, você vai ter o seu veículo. Você que sonhava em ter alguma coisa, você vai ter o seu comércio, a sua porta aberta. Você que almejava do ministério, Deus vai te exaltar. Mas a Bíblia diz, crê nos profetas e prosperar. Então ele é o pastor da casa, o profeta da casa, ele vai estar orando, né? O Senhor vai estar ministrando. Deus abençoe. Amém. Igreja, amém. Pastor, nós vamos estar orando aqui, gente. O pastor, ele foi muito generoso, é uma forma de me honrar, e eu agradeço por isso. Mas ele está aqui para ser canal de bênção para você hoje. Então, você que quer tomar posse de uma palavra de oração, a Bíblia fala que a gente porão as mãos seus enfermos e eles serão curados. Nós vamos estar cantando aqui. Se você quiser receber uma oração, portas abertas, não sei, o pedido do seu coração, tenho certeza que o pastor estará aqui impondo as mãos. Quer receber a oração? Sai do seu lugar correndo, vem aqui. Pode orar por eles, meu chefe. Sonda-me, Senhor, e me conhece.